Olá, você que nos assiste aqui pela TVL, está começando mais uma edição do TVL Comunidade. Neste domingo, dia 15, ocorrem as eleições municipais, onde os brasileiros vão às urnas para escolher os seus representantes no Legislativo, os vereadores, portanto, e também os futuros prefeitos, onde não houver, claro, ainda a realização do segundo turno. César Wolff, advogado, professor universitário, está aqui conosco para falar um pouquinho sobre essas mudanças, que não foram poucas para este pleito, a começar pela transferência de outubro para agora, novembro, a realização da eleição. Prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Minosso. Também é um prazer retornar aqui à TV Legislativa. É uma eleição adversa, sim. A gente tem que reconhecer aí a bravura desses candidatos, num período de pandemia, arriscando a própria saúde, a saúde dos familiares, e com um tempo bastante exíguo de campanha. Mesmo entre primeiro e segundo turno, se houver, ficou reduzida a 2 semanas, quando a gente tinha 3 semanas. Então é uma campanha bastante desafiadora, além das alterações das próprias regras eleitorais. E isso tem sido uma constante no Brasil. Não tem uma eleição igual a outra, segundo as regras. Veja que o político ele precisa sempre se adaptar à forma de fazer campanha. Então, professor, a principal mudança foi mesmo na proporcional à eleição dos vereadores, onde agora, a partir deste pleito, não teremos coligações? Foi uma grande mudança, foi uma alteração na própria Constituição Federal. Foi uma emenda. Uma PEC, né? Uma PEC. Isso foi uma discussão do Congresso Nacional, atingiu todos os municípios, e é a primeira vez que essa alteração, proibindo coligações nas eleições do Legislativo, vai ser aplicada. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os partidos eles têm que correr a eleição sozinhos. Eles não podem mais juntar 2, 3, 4 siglas. Antes eles podiam, essas eram as coligações. E aí somavam-se todos os votos de todos esses partidos e todos os candidatos desse partido para conseguir as vagas no Legislativo. Isso muda. Cada partido agora tem que trabalhar para si, por seus candidatos. E também, Minosso, aumentou muito o número de candidatos. Chegamos aí a quase 360 candidatos a vereador. Bom, em relação à eleição majoritária, permanece, nesse caso, aquele sistema anterior que é permitido, né, a coligação. Permaneceu para o executivo, a majoritária, que ganha quem tem mais votos, permaneceu. Só que o que a gente percebeu foi que a impossibilidade de coligação no Legislativo levou a coligações menores no Executivo, tanto que nós tivemos um recorde de número de candidatos a prefeito e vice-prefeito de Blumenau. Chegamos ao número de 12, algo histórico, que também deixa essa campanha muito diferente das anteriores. Agora, em relação à definição, e aí a gente usa aquele termo, aquela palavra mágica, coeficiente, que para muitos, né, é difícil de compreensão, de compreender exatamente a questão da somatória dos votos. É possível explicar? Vamos falar da questão da eleição para vereador, César. Sim, é possível. Essa é uma eleição proporcional. Primeiro, qual é o princípio, qual é a razão disso aí, Minosso? Isso é importante dizer. O que o Constituinte, que a Constituição quer, é que quanto mais variantes ideológicas, partidárias possível no parlamento, melhor. Porque a ideia é representar o quê? O espectro da sociedade, né? De todas as correntes. Por isso é proporcional. Por isso que não ganha só quem tem mais votos, mas proporcionalmente se distribui entre as legendas. Mas como se faz isso? O Blumenau tem 15 cadeiras no Legislativo. Está aqui definido para a nossa cidade. Então, os votos válidos, que são aqueles votos que foram lançados ou diretamente no partido, só digitando o número do partido, ou num candidato do partido, eles somam, todos eles, os votos válidos de Blumenau. Tivemos mais ou menos no Legislativo, na eleição passada, 180 mil votos válidos no Legislativo. No Executivo dá um pouquinho mais, mas aqui na proporcional. E aí, Minosso, e é importante que se diga, se faz uma divisão. Se divide esses votos válidos pelo número de assentos. Nas eleições passadas, mais ou menos 12 mil votos. Então, cada vez que um partido, não pode mais coligar na proporcional, cada vez que ele faz 12 mil votos, quem faz ou os votos que foram lançados no partido ou em cada um dos vereadores, candidatos a vereadores do partido, ele tem uma vaga.
não podendo mais coligar. Então, se ele fizer 2 vezes esse número de votos, você tem 2 vagas. 3 vezes, 3 vagas. E aí entra o mais votado até chegar no suplente. Então, professor, o voto válido é considerado aquele que é destinado ao candidato e, no caso, ao partido? Ao candidato ou ao partido. Você pode votar no partido. E como é que fica então esse seu voto? Ele vai para dentro da legenda, e aí conforme a legenda ganha 1, 2, 3, 4 vagas no legislativo, aí o candidato mais votado do partido tem a primeira vaga. O segundo mais votado, a segunda vaga. O terceiro, a terceira vaga. E aí os outros são suplentes. Né? E se faltou alguma coisa nessa conta, Minosso, existe um sistema que distribui as sobras, e algumas vagas nas eleições passadas foram assim, ainda são distribuídos pela maior média entre os partidos. Ainda uma sobrinha se consegue fazer uma divisão. Mas neste sistema, agora, fica mais fácil de efetuar esses cálculos, né? Esse sistema, uma das razões dessa alteração, Minosso, era porque o eleitor reclamava que votava e não sabia para quem ia o voto. Porque se você tem 2 partidos coligados, às vezes você vota no candidato desse partido, mas é desse aqui o mais votado e ele que entra. Então você vota no candidato de um partido e entra do outro. Isso não acontece mais. Porque agora você vai votar ou no próprio partido, ou em candidatos deste partido. Então, necessariamente, vai receber o voto, vamos dizer assim, se houver voto suficiente, vai eleger um candidato daquele partido que você escolheu. Por isso que eu disse, ficou mais simplificado. Ficou mais simplificado, ficou mais fácil, e essa era a proposta. Tem várias propostas, inclusive, né, para tornar majoritária a eleição no parlamento. Mas são discussões do Congresso, do dia a dia do direito eleitoral. Em Blumenau nós temos mais de 200 mil eleitores. Tivemos na eleição passada, o senhor disse, em termos de votos válidos, o quê? 180 mil? Isso no legislativo. Isso, aqui para o parlamento. Chegamos um pouco mais, quase 200 aí, para o executivo. Bem, o voto válido é aquele que vai, então, só reafirmando, para o candidato ou para o partido. Aquele voto branco, voto anulado, né? Esse não conta. Esse não conta. Tem abstenção, também. Quem não comparece. E esse é um desafio dessa eleição, as pessoas comparecerem, confiar na segurança dessa eleição por causa da pandemia. Então também esse é um desafio. Então comparecer, votar, lançar o voto. O que se diz, Minosso, é que nas eleições passadas, por conta do voto branco e nulo, poderia, se tivesse havido a escolha de um candidato ou de um partido, teria voto suficiente para eleger mais um vereador. Então é importante o eleitor refletir sobre isso. Com a sua experiência e com base nas eleições anteriores aqui em Blumenau, qual é o número ideal para se fazer uma vaga aqui na Câmara? Há mais ou menos 12 mil votos. Então, vejam, os partidos têm até 19, a possibilidade de indicar até 19 candidatos à vaga de vereador. Mas veja, Minosso, o partido precisa chegar a 12 mil votos, pelo menos, para conseguir colocar um vereador. É mais ou menos o que nós tivemos na eleição passada, deve ser a baliza dessas eleições. Não que o candidato tenha que fazer os 12 mil votos ou próximo disso. É o mais votado dentro desse limite. É o mais votado dentro desse limite. Até porque nós conhecemos aqui as votações, os vereadores mais votados chegaram a 5, 6 mil e poucos votos. Né? Na verdade, o vereador com 3 mil, 4 mil votos, ele se elege. A tendência é que ele se elege, porque os demais candidatos do mesmo partido vão fazer seus votos e no cômputo geral o partido passa do limite e aí o mais votado consegue a vaga. Professor César Wolff, advogado, ex-presidente da OAB, professor da nossa querida FURB. Eu falo querida porque lá me formei também, né? Um dos cursos de graduação foi lá que eu tive a oportunidade, a honra de fazer. Agora, eu te pergunto o seguinte, e essa questão da sobra? A questão da sobra também recebeu uma mudança importante. Antes, só participava da sobra partido que conseguisse eleger um vereador. Então, alguns partidos, nós temos vários partidos no Brasil hoje, mais de 30. Alguns não conseguiam fazer aquele mínimo, que é mais ou menos 12 mil votos em Blumenau. Então, eles não participavam da sobra. Hoje participam.
desde que ele faça 10% do quociente eleitoral, que a gente chama, quer dizer, tem que ter um mínimo, 10%, para não acontecer de um vereador sem voto ser chamado, como já aconteceu em Santa Catarina. Sim. Então, isso teve esse cuidado. Então, um mínimozinho de 10% do valor total desses votos, o partido tem que atingir. Mas se ele atingir, ele consegue participar da sobra. Então, eu quero dar um exemplo bem claro. Um partido que fez 11.500 votos, precisava de 12 mil. Mas se sobrou 2, 3 vagas de vereador, e sobra. A tendência é que sobre. Ele entra no rateio. E aí, quem tiver a maior média, se soma um ponto a mais para todos os partidos, vai colocando em ordem de votos, vai se cumprindo, vai se completando as vagas. Então, esse também é uma grande aposta dos partidos hoje em Blumenau, participar da divisão das sobras, das vagas em sobra. Bom, de tantas mudanças que aconteceram, talvez a principal e o cuidado durante a votação, que começa mais cedo, essa é uma das mudanças, né? No horário das 7 horas neste domingo. Também o distanciamento social, higienização com álcool em gel, uso de máscaras, de preferência levar a sua caneta, tudo isso para cuidar da sua saúde e do próximo. E da saúde do país. Porque se avançou não fazer eleição em pandemia, precisa ser feito. A democracia precisa continuar, especialmente na pandemia. É quando a gente quer que o país funcione. Então isso vai depender do eleitor, dar um bom exemplo, que podemos até ter 2 turnos, nós não sabemos, podemos ter 2 turnos. Então é importante que tudo ocorra dentro da normalidade. É fácil fazer a proteção, nós estamos acostumados, o distanciamento. Se puder levar a própria caneta para assinar a presença, para não usar a caneta do mesário, então vamos respeitar o mesário, ele é um voluntário e ele também está exposto a 200, 300, 350 eleitores que ele vai receber no dia da votação. Então, isso é muito importante. Não precisa nem pegar o recibo, o comprovante de que votou, como nos anos passados, está disponível na internet. Então, há meios e formas de a gente conseguir fazer um processo seguro nessas eleições. Qual a sua mensagem para esta eleição, expectativa, inclusive, de apuração aqui em Blumenau, César? A minha mensagem é de que o eleitor, a gente deve contribuir, escolher e efetivamente votar. Fazer a menor votação em branco e nula da história de Blumenau. Porque nós tivemos 360 candidatos a vereador, nós tivemos 12 candidaturas, são 24 pessoas se arriscando no executivo. Se eles saíram das suas casas para fazer a democracia, a roda da democracia virar, nós eleitores, eu acho que temos que fazer a contrapartida. Nos cabe analisar, hoje não falta opção, a opção existe para todos os gostos e lançar o voto em respeito aos candidatos. César, muito obrigado pela contribuição aqui no TVL Comunidade. Eu que agradeço. César Wolff, advogado, professor da FURB, esteve conosco nos esclarecendo em relação ao pleito deste domingo, principalmente em relação à conta e aquele formato novo, né, que define as 15 cadeiras, no caso aqui em Blumenau, para a Câmara de Vereadores, e a gente não sabe o que o eleitor vai escolher, se define já neste domingo pelo prefeito, já em primeiro turno, ou se escolhe 2 candidatos ainda para a definição no final do mês, em segundo turno. Nós vamos a um breve intervalo e, na sequência, voltamos com mais entrevista aqui no TVL Comunidade. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta na sequência do TVL Comunidade. Agora o primeiro-tenente Nicolas, ele é chefe de comunicação do 10º Batalhão da Polícia Militar na cidade de Blumenau, para falar também sobre o pleito, as eleições que ocorrem neste domingo e no que cabe à segurança pública, os órgãos de segurança, em especial a Polícia Militar. Prazer tê-lo aqui conosco, Nicolas. Prazer todo nosso. Polícia Militar, mais uma vez, está acompanhando de perto toda a preparação para esse momento democrático.
no âmbito municipal, na escolha do futuro prefeito e dos futuros vereadores da nossa cidade. Esse processo começou lá atrás, com as primeiras reuniões realizadas junto à Justiça Eleitoral. E agora nós estamos realizando a operação Eleição Segura, para que todos possam exercer o seu direito de cidadania, o seu direito de voto, com segurança e com respeito às regras que são postas quanto às medidas de proteção ao coronavírus. Nós conversávamos há pouco aqui com o Dr. César Wolff, professor universitário, e ele falava também de tantas mudanças que ocorreram por conta até da pandemia. E não vai ser diferente no trabalho da Polícia Militar, né? Observar o distanciamento social, entre outras questões. Sim, sim. A preocupação da Polícia Militar vai ser para assegurar a garantia do voto e também para o cumprimento das regras sanitárias para que a gente possa conter a propagação do vírus. Os estudiosos já demonstraram que a realização do pleito eleitoral de maneira que cumpra as regras que foram impostas pela Justiça vai ser possível evitar o contágio. Por isso que é importante as pessoas na fila mantenham a distância, utilizem máscara, levem uma caneta para que ela não precise compartilhar materiais, evite ficar conversando, né, para que não haja ali o risco de uma saliva ou algo do gênero. E o trabalho da Polícia Militar também vai ter esse foco. Nós vamos estar a todo momento orientando e pedindo principalmente a colaboração do cidadão, porque essa ajuda é fundamental para que a gente possa transcorrer esse momento sem qualquer incidente. Foram muitas reuniões realizadas até aqui da Justiça Eleitoral, Polícia Militar e outros órgãos do município. Quais foram os principais entendimentos, né, para facilitar o pleito, então, em termos de segurança? Bom, em termos de segurança, nós primeiro iniciamos, desde o início do mês passado, desde setembro, a intensificação de rondas no local onde as urnas eletrônicas estão depositadas. Elas estão num local seguro, num prédio cofre aqui em Blumenau, que a gente não vai divulgar a localidade até também por uma questão de segurança, para manter a sua inviolabilidade, para que esses equipamentos eles possam ser mantidos com total segurança, sem qualquer tipo de alteração. Na sequência, a Polícia Militar está acompanhando todos os agentes da Justiça Eleitoral na distribuição desses equipamentos nas sessões eleitorais da nossa cidade, que não são poucas e a nossa cidade é bastante extensa. Isso vai ser realizado na véspera, no sábado. E aí, a partir do momento que a urna chegar no colégio, a urna chegar naquele local que é uma sessão eleitoral, nós vamos realizar rondas específicas para manter a segurança dessas localidades. Muita gente, na verdade o termo correto é efetivo, ele atende à demanda? Bom, nós estamos com todo o nosso efetivo operacional disponível na rua de serviço no dia da eleição. Como essa eleição, pelas próprias regras da pandemia, terá um período maior, né, de tempo de votação, a gente teve que aumentar ali a carga de trabalho do policial para que a gente possa contemplar todo o período. E isso não acaba com o encerramento, com o fechamento da urna. Dali, os policiais deslocam para o fórum, né, onde será feito a contabilização desses votos, né, o local da apuração mesmo dos votos, que é feito pela Justiça Eleitoral no nosso fórum aqui próximo à Prefeitura. Tenente Nicolas, não só na questão da saúde, mas também para que se tenha uma segurança do eleitor ir até a urna, fazer lá o seu voto. Qual é a orientação em termos de distanciamento, né? Inclusive daqueles que estão envolvidos na campanha? Bom, a regra é de pelo menos 1,5 m, né, entre as pessoas, é o que se espera. Além disso, evitar essas conversas, né, porque isso pode provocar a facilitação da propagação do vírus. A gente também está alertando muito as pessoas para ter cuidado com a postura, para evitar a intercorrência de crimes eleitorais, né? A exemplo do boca de urna, né, de falar nome de candidatos, números de candidatos no dia das eleições. Um cuidado especial que as pessoas também têm que ter com seus veículos, pois os veículos que possuem identificação de candidato, né, aqueles adesivos que geralmente é colocado no vidro de trás, eles não podem ficar estacionados nas imediações das zonas eleitorais. Inclusive, a Justiça Eleitoral da nossa comarca já baixou uma determinação que esses veículos, eventualmente estacionados em zonas eleitorais, em sessões eleitorais, com
placas, com adesivos, com qualquer tipo de identificação, bandeira de candidato, eles serão removidos ao pátio do CETERB. Isso, inclusive, é uma ação conjunta com a Guarda Municipal da nossa cidade para cumprir o que determina a legislação eleitoral sobre o tema. Bom, essas determinações, né, já é uma legislação, mas tem aquele acordo, né, que é feito aqui em cada município. Mas eu imagino que dentro da Polícia Militar, e eu falo isso, atende também os municípios da região, porque tem gente que mora aqui, vota em outro município, ou do contrário, né? Sim, sem dúvida. Isso é uma regra que, embora seja tratada pelo juiz eleitoral da nossa comarca, os demais juízes também seguem com um parâmetro de segurança para cumprir. É um padrão, né? É o padrão. É o padrão. É o padrão. Bem, e claro, a estimativa é de que ocorra, pelo menos a expectativa é essa, de que ocorra dentro da mais perfeita ordem esta eleição, né, naquele gesto de cidadania, mas é da Força de Segurança estar lá para cumprir, né, que isso aconteça de fato e de direito. Sim, sim. O papel da Polícia Militar ele também serve para restabelecer a ordem, né? Então, a partir do momento que a gente identificar a intercorrência de um crime eleitoral ou de crimes comuns, que também pode acontecer, como perturbação, som alto, algo do gênero, né? Eventualmente confusões que possam acontecer numa fila, vias de fato, lesões corporais, nós iremos aplicar a legislação na sua essência, de maneira rígida, porque essa é a função da Polícia Militar, é restabelecer a ordem, preservá-la e dar os encaminhamentos devidos àqueles que descumpriram. Tenente Nicolas, a gente se atém aqui ao pleito, mas o trabalho da polícia continua dentro da sua normalidade, atendendo a sociedade. Normalidade. Foi bom você destacar isso, porque além das equipes que vão atuar exclusivamente na segurança do processo eleitoral, as viaturas que realizam rondas preventivas nos bairros, nos comércios e de atendimento de ocorrência permanece normal, né? Nada muda. O telefone 190 vai estar à disposição de todos, até porque a gente sabe que pode acontecer um fato grave, um roubo, um furto, um homicídio, um disparo de arma de fogo, e aí as equipes precisam ter essa disponibilidade de fazer o atendimento. Então, por isso que está sendo feita uma força-tarefa por parte do batalhão. Todo o nosso efetivo operacional estará nas ruas para poder assegurar tanto a rigidez ali do processo eleitoral, como também da segurança das pessoas nas suas casas. Uma das coisas boas e que eu tenho mencionado ao longo das coberturas que fizemos, né, aqui em Blumenau, é a forma educada do povo blumenauense. Você vê uma cidade limpa em meio ou pós a realização da eleição. É verdade, e esse é o principal fator para nós sermos uma cidade segura, né? A Polícia Militar, dentro de um sistema de segurança pública, é apenas um dos pontos, mas outros são importantes, e principalmente a civilização da nossa população, que eu até reforço, né, o seu comentário, por ela sempre se mostrar atenta às regras, à ordem, a acatar as determinações policiais e militares, principalmente por entender que a nossa função é proteger e fazer com que esse processo eleitoral possa transcorrer da maneira mais segura possível. Nicolas, o que não falamos aqui que o senhor entende como necessário a título de esclarecimento, de orientação à nossa gente? Bom, primeiro é que evitem, né, buscar o último horário para fazer a votação. Porque imagine se 80%, 70% dos cidadãos blumenauenses ou da região, enfim, busquem na última hora. A gente vai acabar tendo um aglomero, uma fila por isso, né? Então é importante as pessoas, assim que acordarem, já buscarem realizar esse ato de cidadania, até para já ter realizado aí o seu dever, a sua obrigação como cidadão. Ao término do voto, ir para suas casas, evitar aglomeração, evitar bares, né, evitar confusões, ficar nas proximidades dos colégios eleitorais, para que a gente possa ter o curso natural e ninguém fique prejudicado. Basicamente isso é que é importante. Tem alguém que pode até nos questionar, poxa, mas é o momento de encontrar um amigo, familiar, mas também não é o momento de parar para conversar. Essa pandemia está nos isolando e a gente tem que se unir para vencê-la, né? É verdade, e essa união é no sentido de que a gente possa juntos cumprir as regras e não ter esse contato aproximado, porque se você realmente gosta daquela pessoa, se você quer o bem àquela pessoa que é seu conhecido, seu amigo de infância,
respeite as regras, porque você está fazendo bem para ela. Vamos usar a tecnologia nesse caso, a gente conversa por telefone mais tarde. Estou dando essa sugestão assim para que os familiares, amigos, encontrei, oi, tudo bem, como é que vai? Depois em casa... Conversa melhor. É verdade. Nicolas, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e orientações, né? A gente que agradece, se coloca à disposição e parabeniza esse canal de divulgação, né, para toda a população da nossa cidade e da região do Vale do Itajaí. Tenente Nicolas, chefe de comunicação da Polícia Militar aqui na cidade de Blumenau, falando também sobre o trabalho dos policiais militares neste domingo, na véspera da eleição na cidade de Blumenau. E assim, amigos e amigas, estamos concluindo aqui mais uma edição do TVL Comunidade. A todos um grande abraço e até a próxima.